Bom, a terceira questão, que também diz respeito ao STF, né? Muita gente da esquerda também, eu vi, aplaudiu, né? É a proibição de cultos, né? Logicamente que os pastores das igrejas evangélicas dizem que a proibição dos cultos por um período determinado, do culto presencial, né? Não foi, o culto em si não foi proibido, né? Seria um atentado contra a liberdade religiosa. Isso aí é um absurdo, é um exagero, não tem nada a ver, não há proibição nenhuma, não há nenhum atentado contra a liberdade religiosa. No entanto, né, é importante notar, é importante analisar esse problema, porque a esquerda, particularmente o nosso partido, deve ter uma posição clara sobre isso. Nós não devemos ir na onda, ir a reboque da política da burguesia, porque a política da burguesia nunca tem um caráter progressista e revolucionário. A medida do STF é uma medida truculenta, né? Desconsidera o problema da população e muita gente apoia isso daí. Poderiam ser tomadas várias outras medidas para impedir que a realização dos cultos tivesse qualquer atentado à saúde pública. De mais a mais, nós sabemos também, né, que enquanto eles proíbem os cultos, as empresas, né, continuam funcionando, grandes empresas com aglomeração de pessoas no seu interior, o transporte público continua funcionando e os governos querem inclusive reabrir as escolas. Frequentemente eles estão procurando reabrir as escolas. Há uma nova ofensiva do governo João Dória para reabrir as escolas. Então, a proibição dos cultos, nesse caso aqui, é apenas uma medida politiqueira, né? Evidentemente. Bolsonaro falou isso daí, que é politicalha. E ele está certo nisso daí, né? O que ele não diz, né, que é o outro lado da questão, é que a posição dele de reabertura dos cultos também é politicalha. É uma luta entre dois grupos de politiqueiros baratos, né, procurando utilizar a religião como arma política para a campanha eleitoral de 2022. O STF proíbe a medida para afirmar, né, o seu cavalo de batalha nas eleições de 2022, que é o quê? O combate à pandemia. O candidato do STF, o candidato da burguesia, o candidato da direita, ele vai procurar aparecer não como candidato que vai resolver a situação crítica em que se encontra a população pobre, o desemprego, a destruição da economia nacional, nada disso, porque, né, nesse ponto, o candidato da burguesia vai ser igual ao Bolsonaro. Ele vai aumentar a miséria, vai aumentar a pobreza, vai aumentar a desgraça nacional. Ele vai aparecer como o candidato da luta contra a pandemia. Esse é o grande cavalo de batalha que já faz tempo que está anunciado, né, da parte da burguesia. E a esquerda, logicamente, cometeu até agora o erro gravíssimo de também apresentar essa gente como sendo os salvadores da pátria diante da pandemia. É por isso que o STF proíbe os cultos, né? É uma medida para a torcida, né? É uma jogada para a torcida vibrar, não é uma coisa democrática, né? A esquerda, de um modo geral, não deve se somar a isso daí, nem deve se somar à histeria contra as religiões evangélicas que está se criando aí. Por que ela não deve se somar? Porque isso daqui não é um problema qualquer, né? As igrejas evangélicas, as igrejas em geral, né? As igrejas evangélicas em particular, elas contam com aí coisa de 30% ou mais da população. E são um contingente de 60, 70 milhões de pessoas. Não é um número desprezível. As igrejas evangélicas, elas têm uma penetração, inclusive, importante na camada pobre da população, na classe trabalhadora e tudo mais, né? Qualquer pessoa que conheça, né,
a situação da classe trabalhadora sabe qual é a penetração dessas igrejas evangélicas no interior da população mais pobre, na base dos sindicatos e tudo mais. Você adotar uma política proibitiva e truculenta contra essas igrejas evangélicas vai ter como único e exclusivo resultado, né, jogar esses evangélicos cada vez mais na mão da direita. Porque são medidas antidemocráticas, são medidas impensadas, né, de atacar os evangélicos porque eles, os pastores evangélicos, apoiam o Bolsonaro. Né? Mas a comunidade evangélica não é só composta de bolsonaristas. O número de pessoas é muito grande. Né? À medida que o STF e a esquerda começam a atacar de uma maneira impensada as igrejas evangélicas, vão jogar os evangélicos na mão da extrema-direita, que vai aparecer como os defensores do culto, os defensores da liberdade de religião e tudo mais. É uma política totalmente errada, a qual a esquerda não deve se somar. Uma coisa é combater a politicagem evangélica de um ponto de vista político. Né? O pastor apoia o Bolsonaro, você ataca o Bolsonaro e mostra que o bolsonarismo não tem nada a ver com o cristianismo, etc. e tal. Isso é uma coisa natural. Agora, atacar toda a comunidade evangélica é uma coisa totalmente sem sentido. Pode até produzir algum tipo de resultado para a eleição de 2022, mas vai produzir um resultado catastrófico no final. Né? De um modo geral, se nós, como marxistas, como revolucionários, se nós queremos combater a religião, nós não podemos combater a religião de uma maneira truculenta. Isso é uma experiência histórica, né? Já foi feita em vários países e nunca deu certo. Né? Você não extingue a religião, né? Não extingue a adesão das pessoas à religião com meios políticos. Né? Por isso, a luta contra a religião política e a religião, de um modo geral, deve ser travada com muita sabedoria. Em primeiro lugar, é preciso ter uma atitude respeitosa em relação aos evangélicos em geral, aos católicos, a todas as religiões, para que você possa, efetivamente, né, ter acesso à consciência dessas pessoas. É preciso colocar a questão religiosa em segundo lugar, é preciso colocar a questão política em primeiro lugar, as questões sociais em primeiro lugar. Aderir, né, a campanhas de oportunidade, oportunistas, como essa que a burguesia está fazendo nesse momento, é o caminho totalmente errado e é o caminho para perder a batalha contra, né, as religiões evangélicas. Uma coisa que deve chamar a atenção de todo mundo é a seguinte: até agora, né, até o momento em que a burguesia começou a sentir a necessidade de atacar a religião evangélica, a maior parte da esquerda não falava nada do assunto. Né? Não falava nada por quê? De medo, né, de se confrontar com uma determinada opinião pública que é grande. O PT, inclusive, lançou aí uma espécie de campanha para conseguir a adesão de pastores evangélicos, etc. e tal. Quer dizer, não é para conseguir a adesão do evangélico em geral, mas da própria instituição. Agora a burguesia começa a atacar a comunidade evangélica, de um modo geral, e a esquerda começa a aderir até de uma maneira um tanto quanto histérica e muito negativa. Né? Por exemplo, esses argumentos de que os cultos estão sendo realizados para que os pastores consigam o dízimo, etc. e tal, isso pode até ser verdade em muitos casos, mas não é verdade no caso da maioria das pessoas que seguem a religião. Então, é um argumento que é extremamente negativo desse ponto de vista. Bom, resumo da história do coronavírus até aqui, né? Como nós temos dito insistentemente, nós temos
batido insistentemente nessa tecla, a luta da burguesia contra o coronavírus é puro jogo de cena, é pura politicagem, né? A venda para as empresas privadas, a CPI da pandemia e a proibição dos cultos mostra isso daí. É tudo politicagem e medidas efetivas para combater a pandemia não existe, né? Diante da negativa das empresas de vender a vacina de maneira mais equitativa para os países atrasados como o Brasil, a medida óbvia, a medida lógica seria a quebra da patente da vacina e a produção da vacina aqui. Os jornais apresentam aí que a vacina vai estar disponível em julho, vai estar disponível não sei quando, mas até lá, né, nós estamos aí com a possibilidade da morte de 100 mil pessoas por mês. Cada mês significa a morte de 100 mil pessoas. Então, seria necessário resolver esse problema e não ficar com esse jogo de cena, né?